Graça e paz a todos. Vamos fazer mais uma leitura. A intenção desse vídeo de hoje é para... Eu gosto de sempre estar lembrando Apocalipse capítulo 1, verso 10 e 11. Que cai por terra o que a teologia coloca nas bíblias de estudos, nos rodapés, sobre as explicações dos versículos. E o que dizem essas explicações? Que o dia do Senhor é sábado ou domingo. Então são inúmeras passagens de toda a Bíblia, principalmente nos livros proféticos, sobre o dia do Senhor, a vinda, aquele dia, o dia de ira, o dia de vingança. E o dia do Senhor não é nada agradável. Então vamos fazer uma leitura breve para a gente chegar ao entendimento. Devagarinho, para a gente cada dia mais entender o que significou Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Vamos no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Fiquem atentos. Lembrando, estou usando a nova versão transformadora, a NVT, e a Reina Valera em espanhol. Às vezes vocês, algum mais tradicional, fala assim, mas os vídeos dele não tem ACF, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Corrigida, Revista Corrigida. Por quê? Se eu usar lá em Apocalipse 1:10 a Corrigida Fiel ou a Revista Corrigida, vai ficar mais claro ainda que o espírito de João foi arrebatado no dia do Senhor. Então ele foi levado em espírito para ver tudo o que estava acontecendo. Então é bom. Só que para o entendimento, para mim, para vocês, para quem estiver, é melhor essas linguagens, a NVI, a NAA, a nova versão transformadora, a Almeida Revista Atualizada. Então, o entendimento é mais fácil. Então, diz assim: fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Tudo que nós estaremos lendo se refere ao templo de Jerusalém, o qual foi derrubado no ano de 70 depois de Cristo. O porquê é importante nós termos esse conhecimento? Porque muda toda a configuração das pregações quando se entende que o templo caiu, que o dia do juízo de Deus foi naquele ano, foi para o seu povo, o povo santo, o povo que foi escolhido por Deus. Nós, gentios, no princípio não fomos escolhidos, os escolhidos foram os judeus, o povo de Israel. Então, quem pecou contra Deus, quem matou os profetas, quem matou os mensageiros, quem matou Jesus, foram os judeus. Então, vamos lá. Aqui está falando que o dia do Senhor se aproxima. Isso foi escrito por volta de 600 a.C. e o dia se aproximava. O livro de Apocalipse foi escrito para as coisas que estavam acontecendo de metade de 66 a 70. E todas as vezes, tanto no capítulo 1, no capítulo 22, breve volto, Jesus falando, breve voltarei, breve voltarei. E se passaram já quase 21 séculos, e o que falam por aí que Jesus virá por sobre as nuvens. Então, vamos para o versículo 2. Diz assim, olha o que Deus fala. Reunirei todas as nações para lutarem contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra Saddam Hussein? Não. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Aqui só uma informação. Segundo o livro de Flávio José, a história dos Hebreus,
foram mortos mais de 1.100.000 judeus, foram levados 97.000 judeus como escravos. Então, se confirmou essa profecia no ano 70. Em Lucas 21, 22, olha as profecias de Jesus que o sistema religioso chama de falso profeta. Para quem prega que Jesus voltará por sobre a nuvem, que trazei dízimos à casa do tesouro, buscai Deus nos montes, está chamando Jesus de falso profeta. Pois aqueles serão os dias. Sabe que toda vez que você lê aqueles dias, o dia de vingança, o dia do Senhor, foi o dia do juízo. Foi o final dos tempos, que fala em Mateus capítulo 24, versículo 3. Pois aqueles serão dias de vingança. Aqueles serão dias, foram 3 anos e meio. É a profecia de Daniel 9, versículo 24, 25 até o 27. Que é um tempo, 2 tempos e a metade do tempo, que foram 3 anos e meio. Pois aqueles serão dias de vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Então, o que faltava? A primeira parte foi, Pai, Jesus disse na cruz, está consumado. Primeiro ato. Segundo e final, queda do templo. Porque os dias de vingança foi a vingança de Deus contra o seu povo. Então, para que Jesus venha agora no século XXI, ou quando esse vídeo for alguém... Então, significa que não houve a vingança ainda. Porque Jesus veio em glória e ninguém viu a olho nu, viu relâmpagos cintilando do norte para o sul, do oeste para o leste, nos céus. Foi os dias de vingança de Deus contra aquele povo. Então, ele não pode voltar, ele não pode vir por sobre as nuvens, porque o dia da vingança já foi cumprido. O dia da ira, o dia do juízo já foi cumprido. E se cumpriu tudo que nas profecias se cumpriu no ano 70. Foi o final das profecias. Em Lucas 21, 23, que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Olha o tempo que Jesus está falando. Jesus está falando para aquele tempo, para aquela geração, para aquelas pessoas que estavam ali, para aqueles judeus que estavam fazendo mal, aqueles que queriam matá-lo, aqueles que tinham matado os profetas, os mensageiros, tudo que se falava do Deus vivo, morriam. Olha, depois disso ainda veio a morte dos apóstolos. Então, leia com muita atenção, que dias terríveis aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo, contra aquele povo, contra aquelas grávidas. Lê Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53 ao 57. A pessoa, a mulher, pariu, deu luz, comeu a placenta, comeu o bebê. Foram 3 anos e meio fechado dentro dos muros de Jerusalém, cercada pelos soldados romanos. Então, foi ira. A ira de quem? A ira de Deus. E como pode ter diabo, Satanás, nesses lugares que dizem ser igrejas, nesses templos? Isso é um engano, isso é uma mentira. Isso daí é, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, que Deus coloca o espírito de engano, de erro, para que essas pessoas acreditem nessas mentiras. Quando, se você leiam sobre essas, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, Deus nunca usou o diabo como sócio. Deus nunca usou Satanás. Satanás não é um ser, Satanás é um adjetivo. Diabo é um acusador. Satanás é um opositor. Então, Deus fez tudo. Deus é que fez. Deus é que se vingou. A vingança foi de Deus. A ira foi de Deus. A ira não foi de homem, de espírito, de diabo, de nada. Foi de Deus. Contra quem? Contra aquele povo, o povo dele, o povo que era escolhido, selecionado, os santos dele, de Israel. Em Lamentações 4 e 10, olha aqui, ó. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas. Eu só vou ler um versículo, mas são inúmeros. O livro de Lamentações todinho ele é sobre o cerco de Jerusalém.
o livro de Lamentações, o livro de Amós, o livro de Joel. Leiam as profecias. Olha porque ele falou, olha a profecia de Jesus, o porquê falou ai das grávidas. Em Lamentações, capítulo 4, versículo 10. O sistema religioso nem lê esse livro de Lamentações para eles, para a maioria, tinha que ser considerado como apócrifo, tinha que ser tirado da Bíblia. Eles não consideram como canônico, porque eles não têm a revelação, eles não têm a inspiração de Deus para entender isso daqui. Olha Lamentações 4:10. Mulheres de bom coração cozinharão os próprios filhos, elas os comerão para sobreviver ao cerco. Só esse versículo deixa claro o sentido do que nós estamos falando. Só esse versículo já completa a palavra de Jesus. Ai das grávidas naqueles dias. Por quê? Porque elas mesmas cozinharão seus próprios filhos para comerem, por falta de tudo. No livro de Lamentações 4:5, se eu não me engano, fala que ia ser cura na boquinha das criancinhas, a língua ficava pregada, colada, por falta de água, de leite, por falta de tudo. Então, quando vem nos dias de hoje, nesse século, que o sistema religioso vem falar sobre sacrifícios, sobre dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, sobre coisas da lei. É nojento, é asqueroso. Porque olha o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém. O templo caiu. Da lei não se trouxe nada de bom. O que temos hoje que viver é a graça. É o amor de Deus por nós. É a nossa salvação de graça, sem ter que fazer obra nenhuma. Aí o sistema fica levando pessoas lá para trás, para o Velho Pacto, para o Velho Testamento, para a lei. Olha o que aconteceu o cerco, coisas terríveis aconteceram durante 3 anos e meio. Então não é aceitável quando a gente começa a entender que Deus abre a nossa mente para entender essas revelações. A gente não pode aceitar, a gente tem que denunciar. Infelizmente, a gente acaba sendo chato de ficar falando a mesma coisa, que nem aquele dia do Senhor, aquilo me irrita quando eu leio embaixo que está lá sábado ou domingo. Não, gente, aqui foi o dia do Senhor. Nós vamos chegar lá, vamos continuar. Daniel 11:36. Olha que revelação, olha que coisa maravilhosa que nós estamos participando nesse momento. Daniel 11:36. O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Esse rei, esse castigo, essa ira, foi permitido por Deus. Por quê? Para se completar a vingança de Deus contra o seu povo, que foi as 70 semanas profetizado em Daniel 9, 24, 25, por ali fala sobre as 70 semanas, 69 mais uma semana, que depois foi cortada no meio e virou 3 anos e meio, ou metade de uma semana, ou metade de um tempo. Então, tá vendo? Fica cada versículo que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que já aconteceu a ira de Deus contra o povo dele, contra quem tinha que ser derramada a ira. Vamos em frente. Olha Apocalipse. O livro de Apocalipse ele já foi totalmente cumprido, ele foi escrito. João estava na ilha de Patmos e João usava metáfora, figura de linguagem. Por quê? Porque se ele escrevesse de uma forma inteligível, os guardas rasgariam aqueles pergaminhos, queimariam alguma coisa. E a ideia era mandar essas cartas para 7 igrejas que estavam. Ele estava numa ilha chamada Patmos, mas se você olhar no mapa, você vai ver que era ali perto, do outro lado, que estavam 7 igrejas. E lá estavam os anjos das igrejas. E o dia do Senhor estava acontecendo em Jerusalém. Olha no mapa que você vai ver, não é a distância muito longa. Então essas cartas, esses avisos, essas mensagens, era para quê? Para aqueles que estivessem nas 7 igrejas não virem para Jerusalém, porque Jerusalém estava sendo consumida. Jerusalém ia ser derretida pelo fogo, como foi. Então,
Por isso que ele falava, mas pela a mente de Cristo, a inspiração, a revelação, a gente vai entendendo certinho as coisas. Olha Apocalipse 11:2. Se leu o 1, Apocalipse 1, eu não coloquei porque o tema não é esse. Fala sobre que estava medindo o templo. Então, o que os teólogos falam, que foi escrito no ano 92 ou 95 depois de Cristo, não bate. Foi antes do ano 70, porque o templo ainda estava em pé. Pode ler o versículo 1, que era para medir o templo. Mas diz assim, ó, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Faz a conta na sua calculadora, 42 meses dá 3 anos e meio. Dá a metade de um tempo, a metade de uma semana. Semana são 7 dias, dá 3 dias e meio. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para um dia. Foram 3 anos e meio esses 42 meses. Então foi falado assim. Então os gentios, os soldados romanos, os estrangeiros ali, os que vinham guerrear contra Jerusalém, eles tinham que pisar Jerusalém até completar a vingança de Deus, sem misericórdia, sem compaixão, porque não tiveram compaixão dos profetas, dos mensageiros, do Messias, não tiveram misericórdia do filho dele. A desobediência veio desde quando foi tirado eles da escravidão. Desde eles andaram 40 anos, por quê? Castigo pela desobediência. Então vem acumulando a desobediência. E hoje não é diferente. Hoje a maioria dos pregadores do mundo, não é do São Paulo, Brasil, é do mundo, está na mesma situação desses judeus. Estão chamando Jesus de falso profeta, estão profanando o sangue de Jesus. Quando se vai lá para o Velho Testamento fazer um preceito que seja da lei, um mandamento, que nem o dízimo, é da lei. E não era dinheiro, era alimento. Submonte, a lei da purificação, que é o batismo. O comer a Páscoa, de Êxodo 12, é lei. Então, quando se fazem um desses preceitos, está na desobediência. E será que o final vai ser bom para quem está fazendo, para quem está pregando, quem está vivendo isso? É lógico que não. A ira de Deus, em João 3,36, se eu não me falha a memória, Jesus falou que a ira de Deus permanece sobre os desobedientes, sobre essas coisas. Ah, não, mas no lugar que eu vou manifesta Exu, Pombagira, isso daí é tudo espírito de erro, isso é engano, isso é para enganar, isso é mentira, para as pessoas ficarem iludidas com aquilo, porque Deus já mandou o Filho dele. Deus estabeleceu o reino dele no meio dos homens, e os homens não acreditam. Ele já vive em nosso meio, dentro daqueles que aceitam Cristo como seu Salvador. Mas os homens não aceitam. Para os homens, para os pregadores, eles têm que colocar a mão na cabeça da pessoa, porque o poder de Deus, eles acreditam que a mão deles é mais poderosa do que o Espírito de Deus, que está dentro das pessoas. Então, quer dizer, a mentira, a desobediência continua, ainda está presente. Então aqui vamos ler, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 40... Qual a cidade santa? Jerusalém. Como que não caiu Jerusalém? Como que não teve o juízo? Como que não veio a ira de Deus? Se até agora nós estamos lendo só sobre Jerusalém. 2 Tessalonicenses 2,4. Olha o que fala. Paulo diz assim, ele se exaltará. Quem é ele? Quem é ele? Aquele que é o anticristo, aquele que é o iníquo, o homem da perversidade, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O que significa sentará no templo de Deus? O templo ainda estava de pé. Jesus não disse? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada? Então, quando aconteceu isso, foi antes do ano 70. Ele se assentou. Durante esses 3 anos e meio, ele se assentou. Quem foi esse homem? Tudo pelo estudo foi o general Tito, que foi feito um busto e ele colocou lá dentro e ficou como o sacrilégio terrível, a profanação. O sentido não é isso hoje.
tá? Mas aqui a gente já está sabendo, ó. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Esse templo era o templo de Jerusalém. Olha aqui Apocalipse 13:5. Tá vendo que uma coisa a gente vai entendendo Apocalipse todinho? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. Essa besta, eu tenho um estudo já, mas se a gente é o chifre pequeno que veio lá de Daniel, lá tal. Esse daqui chama-se General Tito, que foi ele que governou. Se eu não me engano, está em Apocalipse 16 ou 17, que fala sobre os 10 reis, os 10 imperadores. Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, que seria o general Tito. Mas como ele não poderia colocar ali general Tito, ele tinha que falar assim, figura de linguagem. E lhes foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Está vendo aqui? Ele teve a autoridade de Deus. Deus é amor, ele é amor, lógico que é, só que Deus primeiramente é justiça. Então, aqui foi dada a liberdade. No livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, o general Tito, no final da guerra, ele falou: só venceu o povo de Deus porque Deus estava do seu lado. Olha, ele reconheceu, ele como um romano, ele reconheceu a grandeza de Deus. E só pôde invadir, pôde passar as muralhas de Jerusalém, a fortaleza de Antônia, com a ajuda do Deus vivo. Senão, por quê? Porque era a ira, era a vingança contra o seu povo. Por isso que ele foi permitido a besta falar grandes blasfemas, e lhe foi dado autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Ele tinha 3 anos e meio, como profetizado desde Daniel, a fazer essas atrocidades, a se vingar do povo de Deus, com autorização, com o chancelamento do próprio Deus, para se vingar do povo dele. Olha no 13, Apocalipse 13:6. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação, durante 3 anos e meio, durante 42 meses. Tá vendo? A besta teve autorização do próprio Deus para fazer essa vingança. Usado pela espada de General Tito. Ele, com mais 21.000 cavaleiros cavalos e cavaleiros, mataram mais de 1.100.000 e levaram 97. E todos os dias eram crucificados centenas, todos os dias. Apocalipse 1:10. Chegamos ao final. Enquanto eu puder fazer algum vídeo, sempre eu estarei lembrando Apocalipse 1:10. Era o dia do Senhor. Veja bem o estudo que viemos lá desde Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito, ou seja, foi arrebatado no Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz com um toque de trombeta. O outro não coloquei, porque a ideia é ficar aqui no dia do Senhor. Então, para que nós possamos, o dia do Senhor era profetizado que iria vir. A ira, Jesus falou, era dia de ira, dia de vingança. Ela veio. E João, no livro de João, no livro histórico de João, no último livro, agora me deu, Jesus fala, Pedro, tu me amas? 3 vezes. Aí eles estão andando, Pedro, estava Jesus, Pedro do seu lado, e atrás um pouquinho vinha João. Pedro falou assim para Jesus, Senhor, e quanto a este? Ou seja, quanto a João? Jesus disse, se eu quero que ele fique vivo, até que eu venha, o que te importas? Quanto a ti, siga-me. De todos os apóstolos, todos, o único que ficou vivo para testemunhar foi João. Porque antes de ser mandado para a ilha de Patmos, João foi jogado num tacho de azeite fervente. E por milagre, pela profecia de Jesus, que o sistema religioso chama de falso profeta, falando que ele ainda vai vir,
que a ira de Deus ainda vai vir, que o juízo de Deus vai vir, que ainda vai ter arrebatamento. Por milagre, João não caiu um fio de cabelo de João. Nero, então, pegou e mandou ele para a ilha de Patmos. João morreu entre 100 e 103 anos de velhice. João foi a única testemunha para esse dia que nós estamos lendo. Era o dia do Senhor. E me vi tomado pelo Espírito, ou seja, fui arrebatado no Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. No versículo 11 diz: escreve tudo que você está vendo e manda para 7 igrejas. Graça e paz. Mais uma vez, tira 10 minutos, meia hora, debrucem em cima das suas Bíblias, leiam as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, leiam, releiam, leiam em espírito, consultem, vejam nas profecias, Isaías, Jeremias, Joel, Amós, Sofonias, Malaquias, o sistema gosta do 3:10, mas o importante ali está em 4:5. Malaquias 4:5 fala sobre o dia do Senhor, sobre quem deveria vir primeiro antes que Jesus viesse em glória. Foi Elias, e Elias veio no corpo de João Batista. Está escrito lá em Malaquias 4:6, em Mateus, também no capítulo 17, fala sobre que Elias deveria vir, e Jesus falou, ele já veio. Então, era o dia do Senhor, era o dia do juízo, era o dia da vingança, era o dia da ira. E João foi levado lá e viu tudo que você está vendo, João. Marca nos pergaminhos, nos papiros, nas anotações, no Facebook, aonde você foi. Mas era para marcar e mandar e enviar para 7 igrejas que estavam em terra firme. No caso, João estava na ilha e as 7 igrejas estavam assim, perto. Ali não tinha Brasil, Argentina, Estados Unidos, século 20 e 21. Ali era para aquela geração, para aquela época. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim permitir.